Que a paz do Senhor Jesus possa estar sobre a sua vida nesse momento. Hoje aqui no nosso canal, Guardando a Palavra, eu quero comentar com você o texto que está em Mateus, capítulo 16. Vamos ler o versículo 13 até o 17 e depois vamos pular para o versículo 23. Se você puder aí acompanhar, nós vamos deixar aí Vamos passar aí também no vídeo o versículo, mas se você tiver a sua Bíblia aí perto e quiser ler com a gente, vamos lá. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Versículo 23 agora. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Glórias a Deus. Irmãos, é muito interessante esse texto e eu quero comentar com você. Veja bem. Nesse texto, nós temos um Pedro que confessa o nome de Jesus. Jesus, certa vez, perguntou para os discípulos: o povo diz que eu sou quem? Aí uns discípulos disseram assim: olha, Jesus, tem gente que diz que o Senhor é João Batista. Outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Não é? E cada um foi dizendo o que as pessoas diziam de Jesus. Mas Jesus disse assim: e vós? Vocês dizem que eu sou o quê? Quem sou eu para vocês? Aí, irmãos, Pedro toma a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tremendo, né? Aí Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão, porque quem te revelou foi o meu Pai que está no céu. E os discípulos tudo ouvindo Jesus falar isso com Pedro, né? Esse elogio pela confissão de Pedro. Nesse mesmo texto, eu quero que você leia com calma aí na sua casa. Nesse mesmo texto. Logo depois que Pedro faz essa confissão de fé, a Jesus começa a falar que era necessário que ele fosse para Jerusalém e morresse, porque ele estava, veio para morrer na cruz. Aí Pedro, o mesmo Pedro que tinha acabado de fazer uma confissão de fé, o mesmo Pedro, chama Jesus no canto e começa a repreender, reprovar Jesus. Que é isso, Jesus? O senhor não precisa passar por isso. Aí Jesus vira para Pedro, diz o texto aí, Jesus vira para Pedro e repreende Satanás, dizendo que Satanás não compreendia as coisas de Deus. Retira-te daqui. Virou para Pedro e falou isso. Porque Pedro se deixou ser usado ali pelo inimigo. Irmãos, é tremendo esse texto. Algumas horas atrás, Pedro estava fazendo uma confissão de fé tremenda. Pedro estava sendo elogiado pelo mestre. Pedro e nenhum outro. Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Cristo. Jesus: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro. Então Pedro foi elogiado na frente de todos, né, pela sua confissão de fé, pela sua certeza de quem era Cristo. Né? Mas logo depois, Jesus teve que repreender Satanás, que estava usando Pedro para que Jesus não cumprisse
o seu propósito na terra, que era morrer na cruz. Um momento Pedro estava sendo elogiado pelo Senhor pela sua confissão de fé. Em outro momento, Pedro estava sendo repreendido porque estava dando lugar ao diabo. Irmãos, como é que pode? Algumas horas atrás você faz uma confissão de fé e mais tarde você dá lugar ao diabo. Algumas horas atrás você está sendo elogiado por Jesus na frente de todos. Você está confessando o nome do Senhor. E depois de mais um tempo, você está dando lugar ao inimigo. Irmãos, eu queria comentar esse texto com os irmãos porque é muito interessante. Veja bem como que em uma hora você pode ser uma bênção. Em outra hora, se você não tomar cuidado, você pode dar lugar ao inimigo. Ah, meus irmãos, não tem bom nisso, não. Não tem intocável, não. Muita gente, irmão, fala umas coisas que falta de conhecimento, né? Porque, veja bem, Pedro, irmãos, estava numa hora confessando a Jesus, na outra dando lugar para o inimigo. Tem gente que pensa que é intocável. Tem gente que pensa que o diabo respeita ele. Quando eu chego, o inimigo bate em retirada. Irmão, o inimigo não respeita ninguém. Não tem ninguém que o diabo diz assim: eu não vou nem mexer com esse, é muita unção. Irmão, não tem ninguém assim não, irmão. Não tem ninguém que o diabo tenha medo de tentar ele. Tenha medo de sugerir para ele cair, tentar ele, né? Para levá-lo ao pecado. Não tem ninguém que seja tão espiritual, tão cheio do poder, que o diabo não quer nem chegar perto dele. Irmão, não tem não, irmão. Às vezes tem pessoas que se enganam, e às vezes tem pessoas que se enganam, acham que, né, que o diabo tem até medo dele, porque quando ele levanta a mão, tal. Tem gente que se engana, e tem pessoas que também se enganam com algumas pessoas. Algumas pessoas que olham assim e acham que fulano de tal é muito ungido, é uma bênção, aquilo ali, o diabo não chega nem perto. Chega perto sim, e se ele não tiver cuidado, ele cai. Não tem esse negócio, irmão. Sabe? Não tem esse negócio. É porque eu estou falando de Pedro aqui, mas você sabe que o próprio Jesus, o diabo se aproximou para tentar Jesus. O diabo achou que Jesus podia cair. Se o diabo achou que Jesus podia cair, imagina você, meu irmão, imagina eu. Então, meu irmão, é aquela palavra, né? Aquele que está em pé. Tu tá em pé, irmão, é pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Porque qualquer um o diabo pode tentar e pode destruir. Eu estou falando isso aqui, talvez você conheça uma pessoa. Ah, até mais de um, né? Talvez você conheça algumas pessoas que eram uma bênção. Lembra daquela irmã que era uma bênção? Cadê ela hoje? Lembra daquele pastor que era uma bênção? Eu lembro, irmão. Pastores que eram uma bênção usados na mão de Deus, sabe? Tremendamente usado na palavra. E hoje, irmãos, está desviado, sabe, irmão? Sabe, longe de se gloriar com isso, não. Pelo contrário, que Deus tenha misericórdia. E isso serve para nós, irmãos, para a gente prestar atenção e entender que o diabo não tem medo de tentar ninguém, não respeita. Não tem ninguém que o diabo diga assim, esse eu não vou nem tentar. Não tem isso, irmão. Ele tenta qualquer um, meu irmão. Por isso que
nós temos que ter cuidado sempre. Tu tá em pé hoje? Graças a Deus, mas vigia. Tu é uma bênção hoje? Aleluia. Mas vigia para amanhã, irmão. Vigia para amanhã. Vigia sempre, irmão. Essa história aqui, irmão, que eu li para você é tremenda. Uma hora, Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus, irmão, bem-aventurado és tu, Simão. Irmão, parece que eu estou vendo a cena, bem-aventurado és tu, Simão. E todos os discípulos olhando, olha o que Jesus falou de Pedro. Maravilha, né? Daqui a pouco, Jesus, que elogiou Pedro, agora Jesus está repreendendo Pedro. Coisa, né? Há uns minutos atrás, Pedro era uma bênção. E agora estava dando lugar ao inimigo. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que está em pé, cuidado, né? Você pode ser uma bênção, sempre ter sido uma bênção. Mas, irmão, o diabo nunca vai desistir de você. A gente gosta de dizer, né? Deus nunca vai desistir de você. Mas, irmão, o diabo também não. O diabo nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir de te tentar. E outra coisa. Irmão, quanto mais você for uma bênção, escuta aí. Quanto mais você for uma bênção, mais o diabo quer te destruir. Quanto maior o gigante, maior o tombo. Irmão, quanto mais bênção você for, é você mesmo que o diabo quer destruir. É você mesmo que o diabo quer que você desvie, que você envergonhe o evangelho. Sabe por quê? Primeiro, pela tua vida mesmo, né? E segundo, pelas pessoas que te admiram. E outra coisa, tem gente que admira a gente nem sabe, né? Às vezes você nem sabe que é essa bênção toda, que é essa influência toda, mas tem gente que admira você. E o diabo, irmão, sabe disso. O diabo sabe que se destruir você, vai destruir muita gente que foi salvo pela tua palavra, que é incentivado pelas tuas palavras, né? Que admira a tua vida com Deus. Aí quando o diabo consegue destruir uma pessoa assim, consegue levar um monte. Ou mesmo que não leve automaticamente, mas abala a fé de muita gente. Então, meu irmão, cuidado, vigia, em nome de Jesus, vigia. Pela tua vida, né? Em primeiro lugar, e pelas pessoas que você incentiva, né? Então, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Essa história, irmão, serve de alerta para nós. Pedro, elogiado por Jesus, uma bênção, né? Na frente de todo mundo, Jesus elogiou ele. E também na frente de todo mundo, Jesus estava repreendendo a Pedro. Irmão, aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então, eu estava lendo esse texto. Eu só quero comentar isso. Não é um vídeo longo, é apenas essa palavra que serve de reflexão e de aviso. De aviso para nós. De aviso. Ninguém é intocável, irmão. Ninguém, assim, tem uma garantia. Uma garantia que nunca cai. Uma garantia que esse o diabo nunca derruba. Esse o diabo não vai nem tentar. Ninguém, irmão. Ninguém. E você sabe o que eu estou falando. Sabe que muitos pastores, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, muitas pessoas admiradas do evangelho caíram. Então, vamos vigiar. Sabe? Vamos vigiar. A gente não tem que ter medo, aquele medo. Estou com medo do diabo. Não. A gente tem que temer a Deus. A gente sabe que Deus está conosco. Mas a gente tem que ter cuidado, irmão. O diabo é astuto. Eu vou estender um pouquinho o vídeo, porque eu sinto te falar aqui que eu fico bobo, irmão, de ver quantas pessoas falam umas besteiras, né? Falam umas besteiras, acha que, né? Mas o diabo não,
Ele nem chega perto de mim, que ele bate de retirada. Olha, irmão, vou dizer uma coisa para você. O diabo gosta da pessoa se sentir segura demais. Para o diabo, quanto mais o irmãozinho achar que não cai, achar que ele tá forte, tá cheio de Deus, que o diabo jamais nem vai chegar perto para tentar ele, quanto mais a pessoa se achar, para o diabo é melhor. Irmão, porque quando você se sente seguro, você não tranca o cadeado. Você não fecha a porta. Irmão, quanto mais a pessoa acha que ele é invencível, ele dá vacilo. Mas quando você entende que o diabo é astuto, que o diabo é perigoso, então, irmão, você vai estar sempre vigiando. Sabe, irmão? Vigia sempre, irmão, em nome de Jesus. Não se ache seguro demais, forte demais. Né? Tem gente, irmão, eu tenho que falar isso. Tem gente que se gloria da fraqueza do irmão. Como é isso, pastor? Irmão, tem gente que quando sabe que o irmão pecou, ele fica se gloriando, dizendo assim, eu jamais, misericórdia. Ah, comigo não é assim não, o diabo não tem vez não. E fica se gloriando, dele, né? Em vista do pecado do irmão. Eu jamais faria isso. Oxe, meu Deus, eu não vigia. Mas ele fala de uma maneira, irmão, como que ele sabe resistir, fechar a porta para o inimigo. Mas, irmão, tá vendo, irmão? Vai viver de qualquer maneira e fica se gloriando, irmão, da fraqueza do irmão. Irmão, não se gloria da fraqueza dos outros, irmão. Irmão, tenha misericórdia dos outros, porque talvez você também um dia possa precisar da misericórdia de alguém. Ah, o irmão caiu, ora por ele. Ora por ele. Né? Mas não fica julgando ele, não. Ora por ele. Ore por ele e entenda, irmão. Todo mundo pode cair. Todo mundo pode dar um vacilo. Está seguro hoje, está firme hoje, está em pé hoje. Graças a Deus. Ah, não, mas eu vigio. Irmão, mas graças a Deus, irmão. Até porque você faz a coisa certa, graças a Deus, porque você faz a coisa certa. É Deus do começo ao fim. O Senhor opera em nós tanto querer quanto efetuar. Ah, mas eu estou assim porque eu oro, porque eu jejum, porque eu estou sempre na igreja. Graças a Deus, você está sempre na igreja, porque Deus faz com que você, né, toca no teu coração e faz com que você esteja sempre atento, irmão. É Deus do começo ao fim. Não se glorie sobre o pecado do irmão. Ele caiu, vamos orar por ele. E você vigie. E eu vou vigiar. Temos que vigiar, irmão. Sempre, sempre. Amém? Guarda essa palavra no seu coração, né? Que você seja uma bênção antes e continue sendo uma bênção. Que você seja elogiado pelo Senhor antes, mas depois continue sendo uma bênção. Não muda não, não dá lugar ao inimigo não, né? Continua com a porta fechada, sendo uma bênção na casa do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua casa e a tua família, em nome do Senhor Jesus.